Oi, gente, tudo bem? A gente está iniciando mais um episódio do podcast Coletivamente. E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês um convidado muito especial, que é o Lucineudo. Ele é pai de 4 filhos pela via adotiva. Ele é voluntário no Acalanto, que é um grupo de apoio à adoção de Fortaleza, e também professor. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma alegria. Gente, eu vou iniciar as perguntas para ele. Eu primeiro quero saber como que iniciou o desejo pela adoção. Então, o desejo da adoção surgiu em 2014, meu primeiro filho foi adotado naquela época. Eu era casado com a Suelen, e a Suelen tinha o desejo de ter filhos, mas não ensejava na época o desejo de ter filhos pelas vias biológicas, pelas vias naturais. E aí, num determinado momento do casamento, ela me apresenta essa ideia, a gente já discutia ali a questão de ter filhos, e aí a gente entendeu que naquele momento era o momento ideal para ter filhos e que iríamos tê-los pela via da adoção, considerando que era um desejo dela não engravidar na época. E aí a primeira adoção acontece ali, com a Suelen. Messias foi adotado com 6 anos e 11 meses, 7 anos, hoje já tem 17. Messias chega em casa, se adapta, depois de um tempo, Suelen e eu nos separamos, decidimos que íamos tocar nossa vida como amigos e como pais do Messias, e depois de um tempo, eu casei de novo. Depois de um tempo, eu casei com o Paulo, que é meu atual companheiro, e foi quando, curiosamente, o meu encontro com o Paulo tem uma relação muito forte, tem uma relação muito direta com a adoção, porque assim que nós nos conhecemos numa situação em que eu estava numa aula, dando aula, falando sobre adoção, e aí aquilo gatilhou em algum lugar o desejo que ele também tinha de adotar. E aí foi quando a gente começou a conversar, até então, sem qualquer perspectiva, ninguém nem imaginava que aquela conversa inicial ia terminar num casamento, mas aí a gente começou a conversar e foi quando surgiu a ideia de que ele tinha um desejo de adotar uma menina pequena, preta, e aí eu disse, olha, eu tenho um filho também por adoção, como você viu lá a gente conversando durante a aula, e aí a gente engatou um namoro um tempo depois e esse desejo dessa filha ficou ali como um momento que, se aquele namoro engatilhasse num casamento, um projeto futuro seria a filha. E assim aconteceu. E aí Paulo e eu casamos, começamos de novo o processo de adoção, já tinha Messias passa a conviver nessas duas famílias, passa a conviver comigo e com a Suelen, e até então com o novo companheiro da Suelen, e passa a conviver com o Paulo, que era o novo companheiro do pai. E aí o Paulo começou a se apropriar desse mundo da adoção, e a gente decidiu então adotar a pequena. Fizemos todo o processo, todos os ritos que todo mundo faz, e fomos para a fila esperar a pequena. Isso nós estamos falando de dezembro de 2020. Messias tinha sido adotado em 2014, já estava grandinho, e nós estávamos na fila em 2020. E a ideia era essa, ia ter Messias, ia ter a pequena. Eis que, em 2021, de modo absolutamente não planejado, numa ação da Acalanto, eu conheci um menino de 13 anos chamado Jonas. Esse menino estava numa instituição de acolhimento X, e durante a pandemia, essa instituição de acolhimento precisou ser fechada por falta de doação, e ele foi encaminhado para uma outra instituição de acolhimento e ele não se adaptou a essa instituição de acolhimento. E ele fugiu, ele se evadiu dessa instituição de acolhimento. E ficou durante um tempo em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, até que um dia na Acalanto, que é o grupo de apoio à adoção, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, chegou, durante a pandemia, nós estávamos em plena segunda onda, chega aquele cartaz pedindo ajuda porque aquela criança havia desaparecido. E era aquele cartaz tradicional que a gente recebe de pessoas desaparecidas. E aí então a Acalanto entendeu que era importante naquele momento entender quem era aquela criança, e aí fomos investigar, era uma criança de um acolhimento do Estado, e ele estava se evadido, e a gente achou que era muito tempo. Num primeiro momento, a gente até achou que era... Não, essa criança está em situação de rua há 3 dias, 4 dias. Quando, na verdade, a gente foi investigar e descobriu que ele estava há 32 dias evadido do acolhimento. E que ninguém tinha ido... Muito tempo. E que ninguém tinha ido atrás. Quer dizer, até tinha. Nos primeiros dias, procuraram ali, pelo menos se disse que procuraram, depois abriram um BO e ficou por isso. E aí a Acalanto se dividiu naquele momento, as equipes foram... Os voluntários se organizaram. E foi uma busca, né? E foi uma busca. Até que no domingo,
Era o meu dia de plantão na ONG, e aí a minha atividade daquele dia era procurar o menino. Procuramos pela manhã, não encontramos. Depois a gente voltou, eu e mais 2 voluntários, à noite nós o encontramos. E aí ele muito assustado, não queria voltar para o abrigo, porque sofria agressões no abrigo, e achava que para o abrigo não queria voltar. Até que a gente, numa conversa, convenceu que ele fosse temporariamente lá para casa. E assim ele ficou. Foi para casa, nós regularizamos a situação dele com o Conselho Tutelar, com o Fórum, e nós ficamos com ele em casa, fazendo às vezes de família acolhedora. Quer dizer, ele não ia voltar para a instituição de acolhimento, mas ficaria conosco em casa, e até que a situação dele se regularizasse e ele fosse para adoção. Tanto que aconteceu, ele foi visitado, teve uma busca ativa para ele, mas aí o pretendente era um pai solo, o pretendente achou que ele era grande, o Jonas era muito grande, era longe do perfil, e depois ele passou por uma vinculação de uma família do interior. Mas curiosamente, essa família do interior tinha a mãe era enfermeira, a pretendente era enfermeira, e na época da Covid eles nunca conseguiam se encontrar, porque ela estava trabalhando na saúde, toda vez que ia para o hospital tinha que ficar tanto tempo em isolamento. Isso dificultou o período de convivência entre eles, até que num determinado momento a mãe entendeu que naquele momento não ia, a pretendente mãe entendeu que não ia rolar. E aí por essa época tinha passado 3, 4 meses, nós já estávamos com ele em casa, vinculados a ele, foi quando nós decidimos pela adoção. E aí ficamos com o Messias, adotado na época com 13 anos, a mesma idade do Jonas inclusive. O Jonas, que foi formalmente adotado, nós já estávamos na fila esperando a menina, então eu só ampliei o perfil. Até então, 3 filhos. Até então era para ser, num primeiro momento era só Messias com Suelen, depois conheço o Paulo, ficam 2, a vida apresenta mais o Jonas, ficam 3, não, mas é isso, vai ser Messias, Jonas e a bebê. Passa-se um tempo, e aí a gente começa a reconstruir os laços da família biológica do Jonas, que é algo que a gente sempre faz. Caso o filho que chega deseje saber sobre sua história, a gente começa a reconstruir. E nessa reconstrução, descobrimos que Jonas tinha irmãos. E que ele tinha 4 irmãos, um desses irmãos ainda estava institucionalizado, os outros 2 estavam perto de ficar de maior, e um tinha sido adotado por uma família no interior do estado. E esse irmão que havia sido adotado por essa família no interior do estado era com quem o Jonas tinha vínculos afetivos mais fortes, porque foi com quem ele cresceu no abrigo dividindo o quarto. E aí nós nos aproximamos dessa família, passamos a conviver com essa família, ele aqui em Fortaleza, o irmão lá, e foi quando a gente começou a se aproximar também dos desafios que essa família enfrentava com essa adoção no interior. E o principal desafio era, esses irmãos eram irmãos afetivamente com uma ligação muito forte, afetiva, e a saudade batia muito forte, mas tinha uma vida lá. Imagina, porque eles foram separados. Foram separados no processo de adoção. E as mães tinham suas vidas lá, seus trabalhos lá, eram 2 mães que fizeram um trabalho fantástico, mas que vinham enfrentando as dificuldades de vinculação. Até que essa adoção se desfez. O John decide voltar para a instituição de acolhimento 4 anos depois, já com a adoção finalizada. Ele já tinha 16 anos, já estava próximo da maioridade, inicia-se um processo e, por motivos muito diversos, o John acaba voltando para a instituição de acolhimento no interior, depois vem para Fortaleza, e aí a gente já o conhecia, porque eles já ocasionalmente se falavam, ou se viam num fim de semana ou outro, e a gente passa a conviver com o John na instituição de acolhimento. Essa adoção com a família primeira se desfaz por um processo de destituição do poder familiar, a justiça entende que naquele momento o melhor mesmo para ambos era que aquela adoção se desfizesse. E aí a gente passa a conviver com o John, levando o nosso, então, Jonas para o abrigo, depois John passa a frequentar os finais de semana em casa, depois o John passa a passar as férias, John faz aniversário já conosco de 17 anos, e aí a adoção acontece de um menino de 16 anos. Totalmente fora dos planos, a gente nem imaginava. E uma adoção tardia, né? Muito tardia. Como que foi, assim, a diferença, né? Porque você adotou crianças menores, depois teve uma adoção tardia. Como que foi, assim, a diferença desse contato inicial, né? Dessa convivência inicial? Eu até gosto de sempre falar que, na verdade, foram adoções tardias porque elas foram e apresentaram pra gente demandas muito diferentes. Porque quando o Messias chegou em casa com 7 anos, era uma adoção tardia? Era. Mas ainda era uma criança que tinha passado a vida inteira na instituição de acolhimento até então, uma instituição de acolhimento boa. Então ele tinha demandas específicas daquele período. Por exemplo, acho que a principal dificuldade que nós tivemos com o Messias foi ele querer voltar para o abrigo.
o abrigo era tão legal, era tão bom, era uma instituição tão boa que ele tinha dificuldade, queria ficar com a família nova, mas sentia saudade do abrigo. Então essa foi nossa principal dificuldade, a adaptação dele nesse novo formato de família. Com o Jonas, a gente que aí foi adotado com 13 anos, já é uma outra história, é uma outra fase do desenvolvimento, ele estava no meio da adolescência. E aí nós tivemos outras questões relacionadas mesmo ao amparo psicológico e ao amparo emocional, porque nós tínhamos uma criança que, além de ter vivido muito tempo na instituição de acolhimento, foi separado dos irmãos, ficou em situação de rua e que foi para a rua porque vinha sofrendo agressões dentro do abrigo. Então nós tínhamos questões psicológicas muito sérias para tratar com ele. Então o principal desafio no primeiro momento foi ensinar esse menino a amar e se deixar ser amado. Esse foi o principal desafio. Nós tínhamos um adolescente de 13 anos, muito armado, muito arredio, muito calado, muito empedrado pelas dificuldades que a vida lhes impôs, né? Sim. Quando a gente adota o John com 16 anos, que aí é uma adoção mega tardia, nós tivemos menos dificuldades que as duas primeiras. Por quê? Primeiro que ele já tinha 16 anos e ele já tinha uma maturidade maior para entender e fazer escolhas. E a outra é que a família anterior tinha feito um trabalho muito bacana. Sim. Então, o John chegou como uma criança muito educada, muito gentil, muito estudiosa, já dentro de uma rotina. E a adaptação foi um pouco mais muito mais tranquila. E tinha um fator que foi preponderante para a adaptação dele, que era, ele estava ao lado de quem ele sempre quis estar, que foi o irmão. Então, esse reencontro deles foi um fator preponderante para que ambos ficassem bem. Eu ouso dizer, inclusive, que o processo de adoção e adaptação do Jonas foi muito positivado pela chegada do John em casa. É até importante a gente ressaltar isso, né? A importância da adoção de irmãos, né? De não separar os irmãos, né? Se possível, que eles sejam adotados juntos, porque realmente a criança já sofre uma ruptura, né, com a família biológica, e ainda ter que sofrer essa ruptura com os irmãos, acho que é mais grave ainda, né, para eles. O Poder Judiciário tem estado atento, tem feito um trabalho interessante nesse sentido, de analisar caso a caso, e quando entende que é necessário que aquela separação aconteça para que pelo menos um ou dois desses irmãos sejam adotados, eles têm feito. Então é uma pauta importante, mas eu acho que o Judiciário tem dado um olhar interessante para esses casos em que é preciso analisar. Deixa junto na adoção ou em algum momento faz essa ruptura para que pelo menos algum deles seja adotado, né? Então, a segunda pergunta, acho que você já respondeu, né? Como foi a adaptação? Como foi, assim, o processo de preparação até a chegada dos filhos? A gente sempre estudou muito. Vale lembrar que para o Messias, nós tivemos a oportunidade de estudar antes de ele chegar. No caso do Jonas e do John, não. A gente teve que estudar durante o processo. Então, duas coisas que a gente sempre fez foi estudar bastante e procurar ajuda profissional. Então, a gente sempre teve todo mundo envolvido em terapia, os meninos também, e sempre muito colados nos grupos de apoio à adoção para buscar essa experiência, né? Com a adoção mais recente, que é a adoção da menina, da Marielle, que chegou agora, faz 5 meses em casa, nós estamos em pleno processo de adaptação e em pleno processo de preparação. Primeiro porque nós não tínhamos experiência nenhuma com primeira infância. O que nós entendíamos de criança pequena era o que a gente tinha de experiência com filhos de amigos, mas muito pouco, né? E é uma outra experiência. É como se fosse pais de primeira viagem. Totalmente, né? Totalmente. Em questão de idade, né? Com certeza. E olha que eu já antecipava isso. Eu sempre costumava dizer nas conversas, nas entrevistas, quando me perguntavam como era adotar 3 adolescentes, que eu dizia que eu não tinha tido medo de adotar 3 adolescentes, mas que eu tinha medo com a chegada da bebê, porque era um desejo do Paulo, que aí eu compro esse desejo, eu adoto esse desejo com ele, que fosse uma menina pequena, de 0 até no máximo 2 anos e 11 meses. Deveria ser uma criança negra e uma menina negra e pequena da primeira infância. Então, eu de fato já antecipava que eu teria medo, obviamente por falta da experiência, né? Então, eu tudo que foi possível de ler sobre a primeira infância, de entender sobre a primeira infância, a gente leu e procurou entender e tem nos ajudado bastante, apesar de que ainda estamos levando uma boa sova da pequena, tentando entender como é que é uma criança pequena em casa. E é muito importante nesse período de preparação para adoção. Às vezes a gente fica assim, eu como uma futura mãe, né, por via adotiva, eu vejo que a preparação
é crucial, assim, para nesse momento de espera, né, a gente não ficar tão ansiosa e aproveitar esse período para realmente se preparar para a chegada dos filhos. Uma coisa que, por exemplo, eu acho que a minha preparação, hoje eu tenho absoluta certeza, uma falha no meu processo de preparação para bebê, durante esses 4 anos em que nós estivemos nos preparando, porque aí nós entramos na fila para adotar bebê em dezembro de 2020 e a bebê chegou em novembro de 2024. Faltava ali um mês para completar 4 anos, né? Um buraco nessa minha preparação, que hoje eu alerto todo mundo, prepare-se, inclusive do ponto de vista físico e do ponto de vista da saúde. Sim. Para além da preparação intelectual, de entender como é que uma criança daquela idade funciona e as questões emocionais em torno da adoção, prepare-se fisicamente falando. Eu posso lhe dizer com muita tranquilidade que a principal dificuldade que eu enfrentei foi no campo de vista físico. Eu não tinha preparação física até então para lidar com uma criança de 2 anos de idade. Eu precisei construir essa preparação com ela em casa, o que foi muito mais difícil. E aí eu tô falando de preparação física de quê? Eu tô falando faça musculação. Faça musculação, ganhe disposição física, tenha uma alimentação balanceada, treine um bom sono, cuide da sua saúde, você vai precisar dela. O cansaço do convívio com uma criança pequena é desorganizador do ponto de vista funcional. Sim. Um pai ou uma mãe cansados não funciona, mas a criança ela vai funcionar com você cansado ou não. Sim. E isso coloca a família em sofrimento, porque são demandas de uma criança que corre, pula e toma banho e troca fralda a todo tempo, precisando de energia física. Hoje é um ponto fundamental, eu diria, se prepare intelectualmente, se prepare psicologicamente, financeiramente falando com também, certeza. Mas um tipo de preparação fundamental sobre o qual pouco a gente fala se prepare fisicamente falando. O rojão. Literalmente, né? Literalmente. Vá para a academia, malhe, coma bem, porque o seu estoque de energia não vai ser suficiente. Qual foi, assim, os maiores desafios que tu enfrentou no processo de adoção? Você sabe que a ansiedade, que em geral, que a maioria dos pretendentes sofre, eu não sofri. Ou sofri pouco. Eu sofri pouco. Por quê? Porque eu realmente ocupava o meu tempo me preparando. Isso é muito importante. Eu pegava toda aquela energia que girava em torno da ansiedade, do desejo de que chegasse logo, e eu transformava aquilo em tempo para estudo. Quiçá eu tivesse alguém que tivesse me alertado e eu tivesse pego esse tempo, também essa ansiedade, e tivesse colocado em atividade física pesada e eu tivesse uma estrutura corpórea melhor. Outra coisa, né? Coisa. Mas eu acho que a principal dificuldade foi... Não foi a ansiedade, definitivamente não foi. Eu acho que a principal dificuldade durante essa preparação é mesmo você lidar emocionalmente com esse outro lado da história, que é essa criança que está no abrigo sofrendo. Uhum. Isso também é algo difícil, né? Sim. A gente nunca adota só o filho da gente. A experiência da gente convivendo com o filho da gente ainda no abrigo traz pra gente uma enxurrada de questões, porque você vai ver outras crianças lá. Você vai ficar um mês e meio convivendo com o teu filho no abrigo e tem um dia que você vai levar ele para casa, mas aquelas outras crianças, 10, 12 crianças, 15, com quem você conviveu ficam lá. E aí faz o quê? Como é que você lida com isso? Com certeza. Então eu posso dizer que assim, a maior dificuldade foi mesmo o lido do cotidiano. A ansiedade não foi um problema porque eu estudava mesmo, estudava muito, estava lá na peia. Lucineuda, assim, e para quem tem o desejo de adotar, qual é o passo a passo, né? Como que eu faço? Olha, eu tenho a vontade, e agora? O que é que eu faço? Como que é esse passo a passo e qual conselho tu daria para quem está pensando em adotar? A primeira coisa que uma pessoa que deseja adotar e que está certa disso, já se vai adotar em casal, já está tudo certo entre o casal, já definiu ali mais ou menos o perfil, são 2 crianças, qual é a idade? Tomada essa decisão, o casal está certo. Se for uma mãe solo ou um pai solo, também estão certos disso. A primeira coisa a fazer você vai acessar o site do Tribunal de Justiça e vai fazer um pré-cadastro. Vai juntar uma documentação, vai entregar no fórum e vai esperar que te contatem para as etapas seguintes. Um curso de preparação, uma entrevista com a equipe técnica do fórum, psicóloga, assistente social, pedagoga, uma visita em casa que você vai receber para ver se a casa tem a estrutura mínima necessária para isso. E depois você vai para a fila da adoção e esperar. Em Fortaleza, por exemplo, o tempo de espera para uma criança de até 5, 6 anos tem sido de 4 anos. E o que eu diria para a pessoa que decidiu adotar e que começou o processo? Decidi, entreguei a documentação, agora vou estar lá.
se prepare. Se prepare, estude. Vá para terapia, para lidar com a ansiedade, que é uma dor de muitos pretendentes, não foi a minha, mas é a de muitos, e se prepare. Eu sou professor e o meu trabalho, ele diz respeito sobretudo a como é que eu faço com que uma informação complexa possa ser entendida de uma maneira não complexa. Como é que a gente didatiza coisas, né? Esse é o que eu faço há 20 anos porque sou professor e é isso que faço todos os dias. E esses dias eu estava refletindo como é que eu poderia agora comunicar aos pretendentes algo que eu vou dizer agora pela primeira vez depois que a bebê chegou. Que eu ainda nem sei a maneira certa de dizer isso, mas que eu vou elaborar, eu vou didatizar isso. Toda essa ansiedade da espera, que ela me parece ser muito inerente ao processo de adoção, ela é muito pouco necessária. Porque todo esse tempo de espera e todo esse sofrimento em torno à ansiedade, ele vai sumir. Quando essa criança chegar, você vai ser encharcado de demandas e de amores novos, que essa ansiedade ela vai ser absolutamente... Você nem vai lembrar. Esquecida, né? Totalmente. Então hoje eu gostaria de dizer para os pacientes assim, olha, não se preocupa com ansiedade não. Usa esse tempo para se curtir, para curtir teu companheiro, se for o caso. Vai viajar, vai estudar, vai ler. Tenta não sofrer nesse processo, fazer desse processo de espera um processo progressista e bom. Curtir a vida sem filhos. Curtir a vida sem filhos. Porque isso também é um sofrimento. Né? A gente pensa que não, mas isso também é um sofrimento. Eu não passei isso com os meninos, porque eles eram maiores, então eles nos acompanhavam para onde a gente ia. Com a bebê, por exemplo, isso já não rola. Então, no primeiro momento, houve um sofrimento? Houve. No primeiro momento, nós éramos né, um casal jovem que saía com os filhos, deixava os filhos em casa e não saía. Problema, vida né? social agora se resume a ir na pracinha correr. Claro que hoje a gente já entende também os esquemas, um fica e o outro vai, sair com os amigos, a gente também se alternado. Mas a vida muda radicalmente, ela muda para sempre. Então eu diria, faça do seu tempo de espera não um tempo de ansiedade. Faça dele um tempo útil, apesar de saber que isso é muito difícil, porque a ansiedade é uma vivência, na maioria das vezes, inconsciente, mas se preocupa não sofre com isso não, porque quando a criança chegar, esse sofrimento ele vai sumir, você não vai ter nem tempo de lembrar disso. Sim. Agora a gente quer gastar um pouquinho do teu tempo para falar sobre o Acalanto, né? Que é o grupo de apoio à adoção aqui de Fortaleza. Qual é o teu trabalho na Acalanto? O que é o Acalanto? A Acalanto Fortaleza é uma ONG, é um grupo de apoio à adoção que surgiu em 2014. Ele foi gestado em 2013 e nasceu em 2014. Ele nasceu com a adoção de duas crianças na época, que hoje já são adolescentes, a Raíssa e a Vitória, que são filhas da Dani, a Vitória, e do Itamar e da Eliane, a Raíssa, numa época em que não se falava de adoção praticamente em Fortaleza. Então as meninas na época que foram adotar foram em busca de ajuda fora do estado e encontraram ajuda na Acalanto Natal. E aí os processos de adoção das duas meninas foi finalizado, e aí na época o Cláudio, que é advogado da Acalanto Natal, disse, olha, eu quero de pagamento que vocês criem um grupo de apoio à adoção em Fortaleza. E aí nasce a Acalanto Fortaleza. E curiosamente, ela nasce em 2014, exatamente na época da adoção do Messias. Então eu chego a Acalanto como pretendente. Deixo a documentação no fórum, descubro que tem um grupo de pessoas ali discutindo a adoção e eu passo a frequentar a Acalanto como pretendente. E aí, a adoção do Messias acontece. Eu já tinha uma vivência de adoção como pretendente, também tinha vivido no abrigo no período de adoção dele. E aí, descubro que eu não queria ser pai só do Messias. Eu descubro que aquela experiência no abrigo me mostra que eu queria e precisava ser pai daquelas outras crianças também. E aí o trabalho voluntário, ele vem cumprir esse papel, que era um papel de desalento emocional. Eu vivi 30 dias com aquelas crianças no abrigo, passei a amar todas elas, e um dia, numa sexta-feira de tarde, peguei o Messias, botei no carro e vim embora, e aquelas outras crianças ficaram lá. E aquilo mexeu muito comigo, e foi quando eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Como eu não posso adotar todas, do ponto de vista literal, eu vou adotá-las com o meu trabalho. Como voluntariado. Como voluntariado. Né? E aí eu vou, isso nós estamos falando do segundo semestre de 2014, eu vou para Acalanto. Num primeiro momento,
eu chego na Acalanto e lanço a ideia de fundar o setor pedagógico da ONG. A Acalanto tem seus setores, um setor de psicologia, um setor jurídico, um setor de comunicação, e aí eu levo minha expertise como professor e digo, olha, vamos fundar um setor pedagógico para a gente criar ações de ordem pedagógica, preparação para pretendentes, palestras em escolas, produção de material didático e assim por diante. Aí a gente funda o setor pedagógico, eu passo a ser coordenador desse setor num primeiro momento. Depois, no segundo momento, eu me torno vice-presidente da ONG, depois eu me torno presidente da ONG e atualmente eu continuo como coordenador pedagógico, né, do setor pedagógico da ONG. E a Acalanto Fortaleza é um grupo de apoio à adoção que oferece apoio psicológico, jurídico e pedagógico a pais adotivos, pretendentes à adoção e crianças institucionalizadas. Está a Fortaleza há 11 anos. O grupo de apoio à adoção cresceu muito. Hoje a gente trabalha de mãos dadas com o Poder Judiciário. Nós somos, por exemplo, responsáveis pelo curso de formação dos pretendentes dado oficialmente, que é um requisito para adotar. Né? E hoje estamos aí trabalhando nessa preparação. Inclusive, assim, colocando um parênteses, né, sobre a importância de participar do curso, desse período, né, de avaliação que tem para ser habilitado para a adoção, porque muita gente fala da burocracia que é para adotar uma criança, mas é uma burocracia necessária, né? É muito necessário esse processo, né, de realmente avaliação, de preparação, né, porque a adoção ela é para todo mundo, né, mas nem todo mundo é para adoção. E quando a gente fala em preparação, o tempo, ele tem que ser sempre o tempo, a pauta, a reivindicação sobre a celeridade nos prazos, ela não é para pretendente, ela é para criança. Sim. Não, são tempos diferentes. O tempo do pretendente ele tem que dedicar à adoção o tempo necessário para a preparação dele. A celeridade tem que ser para a criança. O que eu estou querendo dizer com isso? O que não pode acontecer é uma criança ficar 10, 12, 13 meses numa instituição de acolhimento, 7 anos como ficou o Messias, 13 anos como ficou o Jonas. Isso aqui não pode acontecer. Sim. Mas, se for necessário que o pretendente fique 1, 2, 3, 4 anos se preparando para estar pronto para receber aquela criança, ela é. Por quê? Porque um assunto espinhoso no campo da adoção, mas que a gente não pode deixar de falar nele, são as devoluções, as desistências. Acontece? Acontece. E elas acontecem porque a literatura e as pesquisas da área deixam claro. A maior parte das devoluções e desistências, elas acontecem, sobretudo, por falta de preparação dos pretendentes. Em algum outro caso, tem a ver com o despreparo da criança ou do adolescente que está em processo de adoção. Mas na maioria das vezes são os pretendentes que romantizaram ou que não conseguiram ter uma dimensão real do que é uma criança adotada. E eu costumo sempre dizer que é algo que precisa ser dito. Crianças que vão para casa ouvir a adoção foram crianças que apanharam na família biológica, sofreram violência sexual na família biológica, ressaltar isso. Viveram em situação de rua, foram vítimas dos mais odiernos tipos de agressão que você puder imaginar. Sim. E que depois sofreram a violência, foram para a instituição de acolhimento. E a pergunta é, estou pronto para isso? Eu dou conta? Eu tenho estrutura para isso? Eu tenho estrutura emocional para isso? Eu sei lidar com isso? Eu tenho estrutura financeira? Minha casa tem espaço para uma criança como essa? Eu estou pronto, por exemplo, para lidar com as questões que são crianças que precisam e desejam conhecer suas famílias biológicas? Como é que eu lido em ter em casa uma criança, por exemplo, que foi estuprada na família biológica? Sim. E que podem levar esses traumas adiante. O que eu faço com isso? A preparação dos pretendentes é fundamental. É fundamental e é importante, né, a gente entender isso, que essa burocracia, né, é necessária para que não aconteça essas devoluções, porque é mais uma marca de abandono para as crianças, né? A discussão sobre prazo tem que ter celeridade em função de a criança não deve passar muito tempo na instituição de acolhimento, o mínimo possível, 4 meses que sejam. Chegou na instituição de acolhimento, não conseguiu retorno para a família biológica, pai não pode, mãe não pode, aí sim ela vai ser disponibilizada para adoção. Mas ela vai ser disponibilizada para adoção para um pretendente que esteja pronto. E essa preparação pode ter sido feita em 1 ano, ou essa preparação pode ter sido feita em 4 anos. A questão tem que estar pronto. O pretendente tem que estar pronto. Ele é o adulto, é ele que vai ter que segurar a onda. Bom, nosso tempo está chegando ao fim e para finalizar, eu gostaria só que você falasse o que é a adoção. O que é a adoção? Qual o conceito de adoção para ti? São muitos, né? Eu que trabalho com adoção,
eu que vivencio a adoção de modos muito múltiplos, né? Eu vivencio a adoção como trabalhador, trabalhando voluntariamente na Acalanto, eu vivencio a adoção como pesquisador, eu vivencio a adoção como pai. Então, algo que a vivência me deu é que, do ponto de vista do trabalho que eu desenvolvo na Acalanto Fortaleza, a adoção ela é um projeto de vida. Ela tem que ser um projeto de vida. E ela tem que se tornar um projeto de vida que saia desse lugar e vá para uma política pública. Levada muito a sério. Muito, muito, muito a sério. O Brasil ainda não cuida das suas crianças institucionalizadas do jeito que deveria. Nós ainda somos um país que negligencia, mais uma vez, as crianças institucionalizadas. Nós vivemos num país que também assina a ficha de violências que essas crianças fazem. Elas saem da família biológica vítimas de uma violência extrema e vão para uma instituição de acolhimento e ali vão ficar um tempo à revelia e à sorte, podendo passar por outras situações. Então, do ponto de vista do trabalho, eu acho que a adoção ela é um projeto de vida que tem que ser um projeto de política pública sério. Do ponto de vista das pesquisas que eu desenvolvo na universidade, eu acho que a adoção precisa ser um tema ainda mais estudado e mais debatido em espaços como esse na universidade. Ele tem que estar na universidade, nas escolas, a gente tem que tornar a adoção uma pauta urgente nos meios de comunicação, mas sobretudo nos cursos de formação, de professores, de psicólogos, de advogados, né? E do ponto de vista pessoal, que é a adoção do ponto de vista pessoal? Vivendo 4 adoções, né? Tendo 4 filhos em casa, uma família grande. A adoção, do ponto de vista pessoal, a gente quase não fala, nem para pensar sobre isso, quase não sobra nem tempo para pensar. Mas eu acho que a adoção talvez seja o motivo de eu estar no mundo, talvez seja um dos motivos de eu ter estado no mundo, ou talvez o motivo mais forte. Eu talvez não consiga escutar explicação nem natural, assim. Talvez essa seja mesmo a minha grande missão de vida. Adotar pessoas, adotar pretendentes, adotar os meus filhos. E é uma alegria, né? Sim, no cotidiano é uma alegria. É uma canseira, mas é uma alegria. 4 filhos realmente deve ser muito cansativo. Uma coisa que minha vida não tem é tédio. E uma coisa que a minha vida não tem é tristeza. Tristezas profundas. Não tem, não dá tempo. Quando você tem 4 filhos em casa, o seu horizonte é sempre em buscar a felicidade deles e a tua alegria também, e vê-los crescer. E é um privilégio, né? Sim. Vê-los crescer, ver meus filhos se apropriarem do mundo, se tornarem pessoas bacanas, é um grande privilégio. Bom, gente, é isso. Eu queria muito agradecer a tua participação, a tua disponibilidade de fazer esse trabalho com a gente, né? De propagar ainda mais a adoção, de ter esse espaço de fala, que eu queria muito agradecer. Muito obrigada pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, e esse papo continua, né? As redes sociais da Acalanto estão aí. Sim, o @Acalanto Fortaleza, todas as atividades estão lá, nosso site também. Inclusive, a gente vai colocar aqui, né, na tela o @do Acalanto para vocês seguirem, gente, é muito importante, principalmente se você tiver uma vontade de adotar, se você for estudante aí da área da psicologia. E tem o @ também, né? A gente pode deixar? Sim, claro, sim. O @lucineudo.irineu. Quem quiser conhecer um pouco mais dos meninos, vai lá. Então é isso. Muito obrigada. Não esquece de curtir o nosso vídeo, de comentar e se inscrever no nosso canal.